Está no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre Aspas. Olá, um bom dia para você, iniciando mais uma edição do Jornal Abre Aspas, o jornal que ocorre com a transmissão simultânea pelo Facebook da SP-Rio+, junto com o Facebook do jornal O Vale. Muito bom dia, obrigado já pela sua audiência nessa sexta-feira, a última sexta-feira do ano de 2018. Aqui comigo nos estúdios, o jornalista José Guilherme Ferreira. Bom dia, Zé. Bom dia, Rodrigo. Vamos ver como é que está o tempo lá fora, aqui as imagens da Avenida Cassiano Ricardo em São José dos Campos, nessa última sexta-feira do ano. Permanece ainda fechado, né? A previsão é que parece que o sol vai aparecer, daqui a pouco os detalhes da previsão para toda a nossa região aqui do Vale. Nos destaques da edição desta sexta-feira, dia 28 de dezembro de 2018, você confere. O presidente eleito Jair Bolsonaro recebe hoje o premier israelense Benjamin Netanyahu. O novo governo de Bolsonaro promete revisar os atos dos últimos 60 dias do governo do presidente Michel Temer. No litoral de São Paulo, um jovem morreu após o carro cair da balsa entre Betioga e Guarujá. Em Caçapava, a Polícia Civil investiga o desaparecimento de 2 irmãos. E a Prefeitura de Caraguatatuba é condenada a pagar R$200 mil a ex-prefeito e vice por conta de verbas trabalhistas. Estes e outros destaques dentro de instantes. Retornando aqui com a edição de hoje do Jornal Abre Aspas, e o primeiro-ministro israelense, o Benjamin Netanyahu, desembarca agora pela manhã aqui no Brasil para participar na próxima semana da cerimônia de posse de Jair Bolsonaro na presidência. O chefe de Estado israelense, ele agendou uma série de compromissos oficiais na estadia que ele fará de 5 dias aqui no país, entre os quais uma reunião com o presidente eleito, tem encontros bilaterais com o secretário de Estado norte-americano e os presidentes de Honduras e Chile, e também um evento com líderes da comunidade judaica brasileira. Na noite de ontem, Bolsonaro escreveu no Twitter que estava à espera da chegada da visita do primeiro-ministro e afirmou que os dois irão se reunir para discutir novos rumos para os dois países. O presidente eleito disse na rede social que Israel é referência mundial em tecnologia para diversos serviços e que isso interessa ao governo dele. Eis a questão. O primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, como vimos, chega dias antes da posse para poder conversar com Bolsonaro sem pressa, com calma. O primeiro encontro vai ser no Forte de Copacabana. Se o excesso de segurança e de rapapés não impedir, o chefe de Estado de Israel verá certamente uma bela vista do Rio. Depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que não viria à posse, o novo governo escolheu Netanyahu, o Bibi, como marca simbólica dos novos rumos da política externa brasileira. Sai de cena o apoio incondicional aos palestinos. Entra agora o alinhamento às políticas israelenses para o conturbado Oriente Médio. É claro que esse é apenas um recorte da nova inclinação geopolítica do país. Em resumo, a visão humanística das relações exteriores, com engajamento em políticas para países mais pobres, vai para o brejo. A palavra é comércio, 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 de preferência com os Estados Unidos. O namoro com Israel começou ainda na campanha, quando Bolsonaro, acompanhando medida de Trump, disse que também iria transferir a embaixada brasileira para Jerusalém. O anúncio atabalhoado, como tem sido de praxe até agora, provocou reações negativas dos parceiros comerciais do mundo árabe e foi colocado em banho-maria. Vamos acompanhar se esse não será um mimo que Bolsonaro oferecerá a Bibi. Provavelmente estará na agenda do encontro a tecnologia de dessalinização, uma especialidade de Israel. Bolsonaro quer essa tecnologia atuando contra a seca do Nordeste e disse que vai mandar o ministro Marcos Pontes para conhecer
os projetos que o país desenvolve nessa área. Nada contra esse intercâmbio e nada contra negócios que devem ser procurados e estimulados. O que fica feio para o novo governo é passar a imagem de que está inventando a roda, com aparente desprezo a projetos menores, nacionais, de dessalinização, projetos bem-sucedidos, desenvolvidos e implantados por competentes técnicos da Embrapa. O governo de transição anunciou ontem que vai rever todos os atos dos últimos 2 meses do governo do presidente Michel Temer. Esse documento de orientação geral de governo foi desenvolvido durante a transição e apresentado nesta quinta-feira, ontem, aos futuros ministros. Nos primeiros 10 dias, cada ministério deverá enumerar as prioridades de cada pasta, incluindo aí a revisão de atos do governo de Temer, publicados nos últimos 60 dias, para adequar a essa nova gestão. Esse é o primeiro documento elaborado pelo governo Bolsonaro. Um dos desafios anunciados ontem, quinta-feira, pelo futuro ministro da Casa Civil, o Onyx Lorenzoni, não é novo, né? O de cortar gastos. Onyx Lorenzoni reforçou que é possível enxugar a máquina com ajustes em todo o governo. Governo que faça como as famílias fazem. Se não dá para trocar o tênis, não troca o tênis. Se tem que apertar o cinto, aperta o cinto. Se tem que negar o vestido para a filha, a gente tem que negar o vestido para a filha. É isso que esse governo vai fazer. Para quê? Para ter saúde melhor, para ter educação melhor, para ter segurança na rua. E no próximo dia 1º de janeiro toma posse, né, o presidente eleito Jair Bolsonaro. Por isso, um esquema especial do espaço aéreo foi montado para garantir a segurança do local. A expectativa para a posse do presidente eleito Jair Bolsonaro no dia 1º de janeiro é reunir até 500 mil pessoas na esplanada dos ministérios. Para garantir a segurança no evento, além do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, as Forças Armadas também terão forte atuação no dia da posse. O esquema de segurança montado pela Aeronáutica compreende 3 áreas, onde apenas aeronaves autorizadas poderão sobrevoar em um raio de 130 quilômetros a partir da Praça dos Três Poderes. Na área vermelha, que compreende um raio superior a 7 quilômetros, o sobrevoo será proibido. As únicas exceções serão o helicóptero que fará as imagens da posse para as emissoras de TV e um drone da Força Aérea, que vai prover imagens para estruturas de inteligência e de segurança. E é esse perímetro que as aeronaves desconhecidas vão estar na mira dos mísseis antiaéreos. Já na área amarela, com raio de 46 quilômetros, que abrange o Aeroporto Internacional de Brasília, o sobrevoo só será possível com a coordenação e autorização da FAB. Nesta área estão previstos os voos de chefes de Estado e autoridades. Por fim, a área branca, com raio de praticamente 130 quilômetros, onde não será necessário requerer autorização, apenas o plano de voo. Toda a fiscalização será feita através de uma sala de controle no COMAI, o Comando de Operações Aeroespaciais, com informações em tempo real. E essa área vermelha, se alguma aeronave tentar passar por todas as áreas, não for interceptada por um caça da Força Aérea e conseguir adentrar, ela vai ser engajada com o armamento de solo, que são os nossos mísseis. Esse esquema de segurança para gerenciar o fluxo do tráfego aéreo não é novidade no Brasil. Ele já foi adotado pela Força Aérea Brasileira em outros eventos realizados no país, como a Conferência sobre Desenvolvimento Sustentável Rio+20, realizada em 2012, a Copa das Confederações em 2013, a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Todos foram bem-sucedidos e utilizaram um protocolo internacional. Além dos mísseis teleguiados, as aeronaves caça F-5M, A-29, H-60, H-36, RQ-900 Hermes e o C-98 Caravan estarão prontas para serem acionadas se alguma aeronave descumprir as restrições. A FAB assegura que durante o esquema de segurança, que vai durar todo o dia 1º de janeiro, nenhum voo comercial será afetado. A malha aérea vai ser mantida conforme já a regularidade dela. É lógico que as equipes estarão sendo reforçadas para que todo esse fluxo possa acontecer de forma natural,
logicamente atentando às medidas de segurança que estão sendo aplicadas também para o evento. Sabemos que Bolsonaro sofreu um atentado durante a campanha eleitoral e não é de surpresa nenhuma ter esse forte esquema de segurança, mas é um dos maiores esquemas de segurança já adotados para uma posse de um presidente aqui no Brasil. Parece um esquema de guerra, né? Se vir alguma coisa vai ser abatido lá do solo com mísseis e tudo mais. Olha, a Intervenção Federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro fez ontem uma solenidade, né, de encerramento aí. Em 10 meses, ela reduziu os assassinatos e roubos lá no Rio. Já os números de mortes em confronto com a polícia disparou. Foi uma cerimônia rápida, né, para encerrar esses 10 meses. As tropas militares chegaram numa das piores crises econômicas da história do Estado. Salários da polícia em atraso, viaturas sucateadas e muitas áreas dominadas pela violência. De março a novembro de 2018, houve 208 operações policiais com apoio das Forças Armadas em comunidades do Rio. As estatísticas revelam uma redução em 8 de 12 tipos de crimes. Homicídios dolosos, quando há intenção de matar, o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e os roubos de carro e a pedestres também caíram. Mas um crime subiu quase 40%. Nunca se matou tanto em confrontos com a polícia. De janeiro a novembro, 1.444 pessoas perderam a vida em ações policiais no Rio. Média de 4 mortes por dia. O Gabinete de Intervenção diz que as mortes aumentaram porque houve mais confrontos entre bandidos e a polícia. O interventor, o general Braga Neto, afirmou que a intervenção, que acaba agora no último dia do ano, cumpriu com o seu papel. Todos os objetivos propostos, de maneira a recuperar a capacidade operativa dos órgãos de segurança pública e baixar os índices de criminalidade, temos a convicção de que trilhamos um caminho difícil e incerto, mas cumprimos a missão. A falta de dinheiro era uma das principais dificuldades aí, né, para o enfrentamento da violência. Com a intervenção, o governo federal destinou 1 bilhão e 200 milhões para o Rio de Janeiro. A maior parte desse dinheiro, que deve chegar a 90% hoje, foi reservada, comprometida aí para a compra de viaturas, helicópteros e armamentos. Os 10% restantes, se não forem usados até a próxima segunda-feira, dia 31, terão que ser devolvidos ao governo federal. E com o fim dessa intervenção federal, os militares aqui do Vale do Paraíba que estiveram por lá se preparam para deixar a capital fluminense. Os militares estão servindo aí no Rio de Janeiro desde abril deste ano em regime de rodízio, que acontece a cada 30 dias de operação. Segundo a 12ª Brigada, a tropa empregada até o começo desse mês era da Força Tarefa Itororó, com militares do 5º Batalhão de Infantaria Leve de Lorena, com apoio de outros militares da Brigada. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, disse que não irá prorrogar essa operação, né, a intervenção federal, mas poderia manter uma garantia de lei da ordem, né, da lei da ordem no Rio de Janeiro, dependendo da aprovação no Congresso. O que não pode é sair e esquecer, né? Porque os problemas não foram resolvidos. Algum índice pode ter caído, mas o problema continua. Então, não dá para tirar as tropas e tchau, tchau, né? Entendeu? E o Tribunal de Justiça determinou ontem o bloqueio de 50 milhões de reais das contas de João de Deus. O dinheiro será usado para reparação das vítimas caso ele seja condenado pelos crimes pelos quais a ele responde. O advogado de defesa, o Alberto Toron, disse que não recebeu qualquer informação sobre essa decisão. Também na quinta-feira ontem, a Justiça concedeu a prisão domiciliar para o médio João de Deus pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, mas ele vai continuar preso por violação sexual. A defesa entrou com um pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal para esse crime. João de Deus está preso desde o dia 16 de dezembro, quando se entregou à Polícia Civil. O médium é suspeito de abusar sexualmente de mulheres durante o atendimento espiritual em Abadiânia. Ele nega as acusações. Ele tinha 50 milhões assim, né, para facilmente ser requisitado. Né? Só um detalhe, né? Chico Xavier, quando morreu, não tinha nenhum dinheiro guardado. Pois é. A seguir, Polícia Civil de Caçapava investiga desaparecimento de 2 irmãos e as informações da previsão do tempo, né? Como
como é que vai ficar o tempo na nossa região nessa última sexta-feira do ano. O Jornal Abre Aspas retorna dentro de instantes. E retornando aqui com o Jornal Abre Aspas, lembrando que você pode interagir conosco, deixando aí nas transmissões o seu comentário. Participe e interaja nessa manhã com a gente, tanto na transmissão da SP Rio Mais, como também na transmissão do Jornal O Vale. Vamos saber como é que vai ficar o tempo para toda a nossa região nessa última sexta-feira do ano? Quem traz a informação é a Cristiane Nascimento. Bom dia, Cristiane. Bom dia, Rodrigo Fernandes. O dia começou com céu claro na capital paulista e com muitas nuvens nas regiões de serra. Amanhã será de aumento na nebulosidade em todas as regiões. Assim, o céu estará parcialmente nublado, passando a nublado. Nos períodos da tarde e noite, há previsão de pancadas de chuva em pontos isolados e os ventos estarão fracos a moderados, com rajadas de vento forte durante as pancadas. As temperaturas estarão em elevação, com máxima de 28 graus no Vale do Paraíba e Alto Tietê, 29 graus na capital paulista e Serra da Mantiqueira e 31 graus no litoral norte. Cristiane Nascimento do Tempo Vale para o Jornal Abre Aspas. Obrigado, Cristiane. Bom, a Polícia Civil investiga o desaparecimento de 2 irmãos em Caçapava, aqui na nossa região do Vale do Paraíba. Eles são de Divinópolis, em Minas Gerais, e não foram mais vistos desde a última sexta-feira, depois de visitar clientes na cidade. A suspeita é que eles tenham sido vítimas de uma armadilha, né? De acordo com os familiares, o Evanildo de Souza, de 40 anos, e o Ronei de Souza, de 43, são representantes comerciais e foram para o Vale do Paraíba para entregar mercadorias e receber pagamentos. A Polícia Civil acredita que os irmãos podem ter sido vítimas de uma armadilha e já tem 2 suspeitos de ligação com o desaparecimento deles. Uma mulher de 28 anos foi presa por tráfico de drogas no começo da noite de ontem, no bairro Secap, em Lorena. Segundo o Batalhão de Ações Especiais da Polícia, o BAEP, que fez a prisão, a mulher foi abordada durante um patrulhamento pelo bairro. Com ela foram encontrados 9 quilos de pasta base de cocaína e quase R$44 mil em dinheiro supostamente com origem no tráfico. A mulher foi indiciada aí por tráfico de drogas e já tinha antecedentes criminais. Uma retroescavadeira desgovernada invadiu um posto de combustível e bateu em 2 carros e uma moto na tarde de ontem, em Atibaia. Segundo o dono do posto, o veículo seguia pela rua quando perdeu o freio e invadiu o estabelecimento. A retroescavadeira atingiu uma moto e 2 carros. Uma mulher estava dentro do carro, mas não ficou ferida. O SAMU foi acionado e socorreu o motorista da retroescavadeira, que teve apenas ferimentos leves. Em nota, a Atibaia Saneamento, que é a empresa responsável pelos serviços de esgoto sanitário de Atibaia, e a SAAE da Atibaia, né, esclarecem que o acidente foi com um veículo de uma empresa terceirizada e que ocorreu pela perda do freio, né, do veículo que atendia demandas do serviço de esgoto na cidade. A terceirizada vai acionar o seguro e tomará todas as providências para ressarcir os envolvidos. É preciso ficar claro que as prefeituras e as empresas têm que tomar cuidado com as terceirizadas, né? A gente aconteceu aqui com Não. a Urban, né? Com o veículo terceirizado da Urban que acabou atropelando, né? Pois é, tem que ficar atento mesmo. Uma outra notícia aqui na parte policial é que acabou assustando as pessoas, tomando as pessoas de surpresa, foi a sala de velas. A Sala das Velas, né, conhecida Sala das Velas lá no Santuário Nacional de Aparecida, que registrou um princípio de incêndio e assustou aí os visitantes durante a tarde de ontem. As chamas altas, né, foram controladas e ninguém se feriu. Você vai ver as imagens aí, de acordo com o santuário. A grande quantidade de velas acesas provocou essas chamas altas. Os bombeiros apagaram o fogo logo no início e ninguém ficou ferido. O local voltou a funcionar logo em seguida. Essa sala de velas fica dentro do santuário? Ela é um setor fora ali, é dentro do complexo ali, né? Tem um santuário que é dentro, mas como você está vendo na imagem ali, ela é como se fosse um puxadinho, né? Sim. Mas mesmo assim, ela é um local que tem extintores, tem tudo por conta realmente de ter um número grande de pessoas que deixam as velas acesas lá, mas mesmo assim
acabou ocasionando aí esse princípio de incêndio aí que acabou assustando, mas... Tem muita vela porque tem muita gente pedindo graças, né? Pois é. Aliás, me lembra uma coisa, quando eu estava vindo de ônibus aqui, já tem romeiros na Dutra, né? A gente acabou percebendo que na região aqui de São José dos Campos tem muitos romeiros que estão se deslocando para Aparecida nesse final de ano, de repente para participar, né, das festividades do final de ano. Então você que pega a Dutra, muita atenção no sentido do Rio de Janeiro, a maioria sim se desloca no sentido do Rio de Janeiro, tem alguns que se deslocam no sentido São Paulo, né, sentido contrário, mas a maior incidência ali no sentido do Rio de Janeiro. Muita atenção para você que segue pela Dutra por conta aí de, aliás, um grande número de romeiros ontem à tarde, no final da tarde, que eu percebi que deve ter aí durante os dias aí, nesses próximos dias. Então, atenção redobrada aí para você que segue pela Dutra. A Prefeitura de Caraguatatuba foi condenada pela Justiça a pagar cerca de R$200 mil em benefícios trabalhistas ao ex-prefeito Antônio Carlos e ao vice dele, né, o Antônio Carlos Júnior, no período de entre março de 2013 e dezembro de 2016, período esse que corresponde quando eles estiveram no cargo. O valor é correspondente ao acúmulo corrigido de valores não pagos de 13º salário, férias e adicionais, não previstos por lei para os chefes do Executivo. Na defesa durante o processo, a Prefeitura argumentou que os subsídios dos chefes do Executivo são previstos por lei orgânica e que nela não há previsão de pagamento de férias, 13º, entre outros, né, adicionais a essas duas funções. Na decisão, a Justiça considerou que, apesar da legislação, os benefícios fazem parte do pacote a ser pago a qualquer trabalhador, sobrepondo, portanto, a regulamentação da cidade por lei. A Prefeitura de Caraguatatuba informou que o Fórum da cidade está em recesso até o próximo dia 20 de janeiro e que, assim que retomadas as atividades, vai recorrer dessa decisão. Tem uma situação bastante complicada que, aliás, é capa do jornal Vale de hoje, né? Ranking verde reprova 97% das cidades do Vale em 2018. Esse ranking verde que foi divulgado pela Secretaria de Estado Ambiental, das 39 cidades aqui do Vale do Paraíba, 38 foram reprovadas no ranking durante esse ano. É o pior resultado da região desde 2013. Detalhe que o ranking começou em 2011 com o objetivo aí de medir e apoiar a eficiência da gestão ambiental. Apenas Caraguatatuba foi aprovado e certificado pelo programa Município Verde Azul, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, que premia aí as cidades com melhor desempenho. Caraguá somou 81,31 pontos e ocupa a colocação de número 58 do ranking aí estadual de 2018, que contempla aí 69 cidades certificadas, 21 a mais do que em 2017. 28 cidades da região melhoraram de posição no ranking deste ano, em comparação com o ano passado, e 11 pioraram. Depois de Caraguá, as melhores cidades colocadas na região foram São Bento do Sapucaí, na região ali da Serra da Mantiqueira, na posição de número 67, Taubaté, na posição 68, Ilhabela, na posição 85 e São José dos Campos, na posição de número 136 desse ranking. Jacareí ocupa a posição de número 262, pior do que o ranking de 2017, quando estava em 214. É um fiasco, né? São José está na posição 136. Ela ainda é considerada a melhor ali das cidades, mas está lá embaixo, 136. E Jacareí está no 262, né? Enfim, São José e Jacareí, que são duas grandes cidades aqui da região nossa, precisam melhorar aí as suas políticas ambientais. A seguir, as informações do esporte e os destaques da agenda aqui para esse final de ano, né? Muita gente vai aproveitar para estender para a praia, mas também tem programação cultural que vai rolar aqui na nossa região. O Jornal Abre Aspas retorna dentro de instantes. Retornando aqui com o Jornal Abre Aspas, na edição desta sexta-feira, última sexta-feira do ano de 2018. E vamos dar um oi aqui, um bom dia para quem está acompanhando e também para você que interage conosco aí pelas redes sociais. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Agostinho Lacerda,
Kátia Lima, Viviane Palácio, Mauro Ferreira e o Agostinho Plaça. É Plaça? Não é Praça, é Plaça. Que moram, pelo menos o Agostinho mora aqui em São José, a maioria mora aqui em São José. Muito obrigado aí por curtir, por já estar interagindo conosco nessa manhã. Você pode deixar nos comentários aí sugestões de pauta, né? É sempre bem-vinda essa interação nessa manhã e durante o jornal. Lembrando que também o Jornal Abre Aspas, ele ocorre simultâneo com a página do Vale e também na nossa página, no nosso site, o sprriomais.com.br. Zé, uma notícia aqui de última hora, que um balão em chamas, né, caiu sobre um prédio na Vila Ema, uma área nobre aqui de São José dos Campos na manhã de hoje. Apesar do susto aí, né, não houve danos à estrutura e também ninguém ficou ferido, mas é sempre algo, né, extraordinário, aí, principalmente por se considerar também um crime ambiental, né? De acordo com os moradores do condomínio, o balão, até de grandes proporções, aí, atingiu o topo de uma das torres e em seguida caiu em chamas, beirando aí as sacadas. Olha que perigo. Após a queda próxima à guarita, o zelador do prédio conseguiu apagar o fogo com uma mangueira e jogou o que restou na estrutura no lixo, né? Não houve danificações no prédio, ninguém ficou ferido. De acordo com a Polícia Ambiental, fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios é crime. A pena prevista caso o autor do lançamento seja identificado é a detenção de 1 a 3 anos, multa ou ambas cumulativamente. É crime soltar balões, né? Então, esse registro aí que ocorreu agora pela manhã na Vila Ema, aqui próximo da gente, né? Uma área nobre aqui de São José dos Campos. Que susto, né? Pelo menos ninguém ficou ferido, mas a imagem mostra, né, o balão caindo e beirando as sacadas, né? Poderia ter atingido aí, entrado em alguma sacada, em algum apartamento, mas isso não aconteceu. Bom, as rodovias que cruzam aqui, que cortam a nossa região, seguem com operações especiais para esse final de ano e também para as férias, né? Para atender o aumento do tráfego por esse período. Até o dia 31 de dezembro, a expectativa é que cerca de 1.700.000 veículos, 1.700.000 veículos passem pela nossa região. Na Dutra, a concessionária que administra a rodovia afirma que irá contar com viaturas extras de atendimento e a operação Papa Filas nos pedágios. A partir de hoje, a previsão é que 480.000 veículos passem pela rodovia durante o feriado. O horário de pico, atenção, será entre as 4 da tarde de hoje, entre 4 da tarde e 8 horas da noite de hoje, e das 7 da manhã até a 1 hora da tarde de amanhã, sábado. Já para quem está descendo para o litoral norte, a rodovia dos Tamoios também conta com a operação descida, tem aquela faixa adicional no trecho de serra, com início hoje a partir de 1 hora da tarde e irá terminar às 5 horas da tarde do sábado. Cerca de 295.000 veículos devem trafegar pela rodovia durante a semana do feriado de Ano Novo. No sistema Ayrton Senna Carvalho Pinto, estão previstos cerca de 900.000 veículos. Haverá operação Papa Fila, também nas 4 praças de pedágio. E a previsão é de que o movimento seja intenso no sentido interior, das 7 da manhã até as 6 da tarde de hoje e das 5 às 9 da manhã de amanhã, sábado. Por isso, atenção aí aos horários que as concessionárias estão divulgando que deve ocorrer o maior tráfego e também lembrando, né, antes de viajar, revise o seu veículo para não ter problemas aí, para não ter surpresas desagradáveis durante o seu trajeto. As cidades do litoral norte esperam mais de 1.420.000 pessoas, eu acho que esse número é até maior, viu, por o feriado do Ano Novo. Em Caraguatatuba, o município aguarda 500.000 turistas. Ao todo, 1 milhão de pessoas devem visitar a cidade até o Carnaval. Hoje, os hotéis já beiram 90% de ocupação. Já em São Sebastião, a prefeitura estima que 300.000 turistas visitem a cidade no feriado. Segundo a Secretaria de Turismo, estima-se em aproximadamente 100% o índice de ocupação na rede hoteleira da cidade durante as festas aí de final de ano. Na cidade de Ubatuba, a expectativa é que cerca de 500.000 visitantes cheguem para o Réveillon lá na cidade. E durante as férias, né, Zé, é comum que as famílias queiram curtir o período juntas. E no caso de viagens, por exemplo, com idosos, existem algumas dúvidas com relação à segurança, aos cuidados aí para deixá-los mais confortáveis. Acompanhe a reportagem. Leontina tem 60 anos e sempre aproveita as festas de fim de ano para viajar com a família. Este ano,
Ela e mais 9 parentes embarcaram em Brasília rumo às praias de Maceió. Está o avô das crianças, está o pai, está a mãe, está a bisavó. Lá tem a família que espera, a tataravó. Então é bastante legal, a família se diverte bastante. O final do ano é a época preferida para viagens com a família inteira. E para que todo mundo aproveite bem o passeio, é essencial que as pessoas mais idosas recebam todos os cuidados necessários. Respeitar as medicações, então conferir se todos os remédios estão dentro da mala, se as receitas estão em dia do que precisa ser comprado durante a viagem, respeitar o clima do lugar, então levar roupas adequadas, prestar bem atenção nisso no tempo. Verificar também as condições de planos de saúde, se é aceito no lugar, o seguro viagem, se for uma viagem para o exterior. Conferir também os tipos de passeio, se o idoso aguenta aquele tipo de passeio, então fazer um programa familiar mesmo. Os tipos de cuidado podem variar de acordo com a idade e com o estado de saúde do idoso. E existem alguns casos em que a viagem não é recomendada. Para tirar essas dúvidas, uma consulta ao médico com antecedência é indispensável. O médico deve definir mesmo se ele tem condição de viajar, se é um programa adequado ou se às vezes é melhor só passeios mais curtos pela cidade mesmo. Muito bem. Vamos mudar de assunto e falar de esportes. O Bragantino acertou o retorno do meia Vitinho, que estava atuando pelo Atlético Goianiense. O jogador tem contrato até o final da Série B de 2019. Antes de ir para o time goiano, Vitinho defendeu o Bragantino pelo Brasileirão da Série C. Ele participou do Paulistão pelo Bragantino e durante toda a campanha também do Massa Bruta no acesso à 2ª Divisão Nacional. Já vestindo a camisa do Atlético Goianiense, o jogador participou da reta final da Série B, onde o time goiano terminou na 6ª colocação com 59 pontos. O Bragantino segue aí na preparação para o ano de 2019. Recentemente, a equipe de Bragança Paulista realizou um jogo-treino, né, com o time sub-20 do União Barbarense, onde venceu aí por 3-0. A estreia do Braga no Paulistão será em Bragança Paulista contra o Guarani no dia 19 de janeiro. Boa sorte aí ao Massa Bruta. E aqui em São José dos Campos tem a tradicional Corrida da Virada, né, joseense, que ocorre justamente no último dia do ano. E já estão aí com os preparativos. São esperados 500 atletas aí em comemoração a essa passagem do ano, correndo aí pelas ruas de São José na 8ª edição dessa Corrida da Virada joseense, que acontece no dia 31, no último dia do ano, às 7h30 da manhã, começando ali pela Avenida Teotônio Vilela, aqui na região central. Então, essa edição tem muita gente que, até pelas inscrições, aí tem muita gente da região aqui do Vale do Paraíba, né? Jacareí, Taubaté, Pindamonhangaba. Porém, a corrida também vai ter residentes dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais. Minas Gerais, será que é o Pedrinho que vai correr? O Pedrinho acho que vai correr, né? Minas Gerais temos um, que é o Pedrinho, que vai correr. Representando o Lafayette. Conselheiro Lafayette, muito bem. Também tem representantes lá do Rio Grande do Sul, Paraná, Pará e Amazonas. Olha, fica aí a dica para a gente procurar quem é o inscrito de Amazonas que veio para cá. De repente tem família aqui na região, né? Enfim, mas apenas 55% dos inscritos nessa edição moram em São José. Os outros restantes são de cidades de fora. Então aí as inscrições ainda parece que continuam, né? Tem o site... aliás, essa notícia está no nosso portal, para você poder ser orientado direitinho. Tem um site para você fazer a sua inscrição, se você quiser correr. E custam R$ 85,00 por pessoa. Então tá aí para você poder participar dessa corrida tradicional, corrida da virada aqui em São José dos Campos. O Pedrinho está falando que com 85 ele compra a medalha, né? Tá certo. Bom, aos que forem correr, bom, né? Bom treinos aí para boa preparação e boa corrida aí nesse último dia do ano. A gente está quase encerrando aqui o Jornal Abre Aspas, mas a gente tem uma notícia triste, né, no meio musical aí, porque a cantora e compositora Miúcha morreu ontem, no final da tarde, aos 81 anos, lá no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. Ela que é irmã de Chico Buarque, mãe de Bebel Gilberto, ela tratava aí de um câncer e sofreu uma parada cardíaca, né, uma parada respiratória. E ao longo aí de mais de 40 anos de carreira, lançou 14 discos,
fez parcerias com diversos artistas da bossa nova, da MPB. Miúcha é um apelido de Heloísa Maria Buarque de Holanda, nasceu no Rio de Janeiro e era filha do historiador e jornalista Sérgio Buarque de Holanda e da pintora e pianista Maria Amélia Cesário Alvim. Entre as faixas cantadas por ela que ficaram mais conhecidas está a que você ouve agora de fundo, Pela Luz dos Olhos Teus. Juro por Deus que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos teus, na luz dos olhos meus, sem mais. Pois é, música tradicional, música super cantada em muitos, né? Super famosa. O enterro será hoje no cemitério São João Batista, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A música está em luto, né, por conta da morte aí da Miúcha. E é isso, Zé. Encerrando aqui o Jornal Abre Aspas, na edição desta sexta-feira, última sexta-feira do ano de 2018. Lembrando que o Jornal Abre Aspas, ele faz uma pausa, mas nós teremos jornal no dia 31, né, na segunda-feira, o jornal especial. E a gente conta então com a sua audiência. Mas depois a gente faz uma pausa no dia 1º e seguimos aí adiante. É isso, Zé. Boa. Aliás, a gente não vai se ver mais, então boa virada de ano aí, boa. Pra você também. Bom Réveillon. Passando aí com familiares. Vai viajar, Zé? Eu vou para São Paulo. Tá bom. Vai para Paulista, não? Para São Paulo. Tá certo. Para você que fica também, para você que fica aqui na região, né, uma boa programação. Aliás, a programação cultural que eu falei que eu ia dar, a programação cultural também tá depois. A gente vai colocar direitinho essa programação cultural no nosso portal. Então, já é um incentivo para você visitar o nosso portal. Vai lá no sprriomais.com.br e você vai ter a programação cultural aí para o final de semana e tudo mais, certo? A gente se despede do Jornal Abre Aspas. Lembrando, então, dia 31 tem programa, edição especial. E você pode conferir, então, esse conteúdo na íntegra no nosso Facebook, o Facebook da SP Rio Mais, também no Facebook do Jornal Vale, e também estará no site sprriomais.com.br. Um forte abraço, uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana e uma ótima virada. Que 2019 seja de muitas bênçãos, luz e paz para todo mundo. Até mais.